Olá, somos um grupo de estudantes do curso de Direito da Unimans, orientadas pelo professor Guilherme Rueda, para a produção deste trabalho, intitulado A Exigência da Confissão para a Homologação do Acordo de Não Persecução Penal. O Acordo de Não Persecução Penal, que vamos chamar aqui de ANPP, já era instituto previsto na legislação própria do Ministério Público, tendo sido inserido no Código de Processo Penal, o CPP, por meio da Lei nº 13.964, em 2019, popularmente conhecida como Pacote Anticrime. Na oportunidade, o que mais nos chamou a atenção foi que o legislador condicionou a propositura do Instituto, especialmente ao investigado que tenha confessado formal e circunstancialmente a autoria da infração penal. Traçamos como objetivo analisar os desdobramentos desse requisito quanto a princípios constitucionais e quanto ao eventual descumprimento das condições pactuadas. Para tanto, utilizamos a metodologia descritiva, já que nossa finalidade foi observar, registrar e analisar a temática, bem como a técnica de pesquisa bibliográfica e documental, pois utilizamos legislações nacionais e doutrinas com o objetivo de investigar a situação problematizada e conferir material necessário para o desenvolvimento da discussão. O que possibilita a elaboração de acordos na área criminal é a tramitação morosa e burocrática que o processo penal recebe. O ANPP contribui para a materialização dessa ideia, porém é um instituto que levanta questionamentos quanto à sua constitucionalidade, principalmente no requisito da confissão. A redação do artigo 28-A do CPP, além do requisito já mencionado, prevê ainda que o acordo poderá ser proposto exclusivamente pelo Ministério Público nos casos em que tal medida seja suficiente para a reprovação e prevenção de crime praticado sem grave ameaça que tenha pena mínima inferior a 4 anos, impondo ao beneficiado o cumprimento de uma série de condições dispostas no rol do dispositivo. Sendo assim, aquele que deseja ser beneficiado com a homologação do ANPP precisa confessar a autoria do delito antes do oferecimento da denúncia, de modo a evitar a via judicial, o que mitiga, inicialmente, o princípio constitucional da obrigatoriedade da ação penal, visto que ainda não há uma hipótese acusatória e nem a instauração de uma ação penal. A legislação brasileira prevê institutos com natureza e finalidades semelhantes, como, por exemplo, a transação penal e a suspensão condicional do processo, que, porém, não condicionam sua concessão à existência da confissão do investigado, como fez o ANPP, motivo que também nos leva a questionar a necessidade de tal requisito. Além disso, coloca-se em pauta o princípio da não autoincriminação, contido na Constituição e em normas de nível internacional, que prevê basicamente que é garantido a todo indivíduo o direito de permanecer em silêncio, sendo desobrigado à produção de provas em desfavor de si mesmo. Sendo esse princípio um preceito do qual todo e qualquer indivíduo é detentor, o fato de serem os benefícios do ANPP condicionados à confissão infringe o direito em questão, pois exige do investigado justamente aquilo que não lhe pode ser exigido para que um outro direito lhe seja concedido. Ademais, é importante lembrar que a figura do juiz de garantias, criada pela mesma lei já citada, encontra-se suspensa cautelarmente por tempo indeterminado. Diante da inaplicabilidade desse dispositivo, o mesmo juiz que homologa o ANPP, em um caso hipotético de descumprimento das condições pactuadas, é aquele que sentencia o acusado, sabendo que em fase extrajudicial ele já confessou, pois nos mesmos autos tem acesso ao inquérito policial. Por outro lado, ainda que vigente a figura do juiz de garantias, com o consequente desmembramento do inquérito policial dos autos, a confissão também chegaria ao conhecimento do magistrado caso o agente descumprisse as condições pactuadas, pois o artigo 28-A do CPP, em seu parágrafo 11, dispõe que o MP poderá utilizar o descumprimento como justificativa para o não oferecimento da suspensão condicional do processo. Essa situação faria com que o juiz percebesse que o acusado uma vez já confessou a autoria da imputação, pois já teria feito ao jus ao ANPP antes que tivesse sido determinado o procedimento regular do feito. Diante de tudo que foi falado, conclui-se que o requisito da confissão demonstra flagrante inconstitucionalidade e divergência quando comparado a institutos correlatos, pois existe que o acusado dispunha de seu direito fundamental de não produzir provas contra si mesmo. Infere-se ainda que trata-se de situação prejudicial ao acusado em caso de descumprimento das condições impostas, mesmo que implementada a figura do juiz de garantias, pois a confissão perante a autoridade policial pode ter ocorrido para esquivar-se de discutir o mérito em uma possível ação penal, por receio de ser injustamente condenado ou até mesmo por coação, dentre outros motivos. Dessa forma, é necessário que o requisito em questão seja revisto, a fim de preservar as garantias constitucionais daquele que é acusado de um crime, bem como evitar inovações legislativas que possam atuar em prejuízo do réu de forma injustificada.